acho que eu já vou fazer o seguinte, vou passar o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo já tem que ver com essa primeira tela. Quando a gente entrar na tela, a gente já vai ver, já vai ter visto o Rolando falar do assunto, tá? Então, vamos começar pelo Rolando. Então, aqui. Deixa eu ver até aqui. O número vai. Então, eu vou passar um vídeo dele que é uns 5 minutos, tá? Para a gente olhar ele falando sobre as doenças da civilização. Volto a dizer que pode ver que aparecer algum comercial, daí que vocês tenham paciência. Vamos ver aqui. ¿Qué? López Ibor, López Ibor, un grande de la biología española, a great Spanish biologist. sí, que tuve la oportunidad magnífica de tomar algunas lecciones con él. And I had the magnificent opportunity of having some lessons with him. Bien. López Ibor habla del estilo de vida y de los estilos de enfermar. He talks about the lifestyle and styles of life that make you sick. Dime tu estilo de vida y te diré de qué te vas a enfermar. Tell me your style of life and I will tell you what you will get ill with. Bueno, y esto se ha llevado a estudios muy profundos. And this has been taken to very deep, profound studies. Hace muchos años en que participé en un congreso mundial del cáncer. A long time ago, I participated in a World Congress about cancer. Conocí al grande médico Ikemi, un médico japonés. I met a great doctor, Ikemi, a Japanese doctor, que descubrió que algunas personas se mejoraban del cáncer repentinamente, sin tratamiento. and he discovered that some people recovered from cancer without any treatment, repentinamente, Sí, naturalmente, sí. just suddenly, naturally. Y entonces él, que era jefe de servicios sanitarios de todo el Japón, coleccionó todas las personas en quienes el cáncer se había remitido espontáneamente. He was the chief of health of the country, and he collected a study of all the people that went into remission, spontaneously went into remission from the cancer. Y luego pasó test para ver si había alguna característica común en todas las personas. And he made a test to see if there was a common characteristic in all those people. Y no había ninguna característica psicológica común. There was no common psychological characteristic. Los inteligentes podían tener cáncer y los no inteligentes también. The intelligent and the non-intelligent all can have cancer. Los rabiosos podían tener cáncer y las personas simpáticas y bondadosas también podían tener cáncer. The furious ones and the gentle, charming, lovely ones could all have cancer. Las personas estresadas y las que no se estresan nunca, The very stressed and igual podían tener cáncer. the non-stressed all can have cancer. O sea, no había un perfil
específico de las características de la personalidad. In other words, there wasn't a specific profile of the characteristic personalities you could pin something on. Pero todos tenían un elemento común. But they all had a common element. Habían cambiado bruscamente el estilo de vida. They changed brusquely, immediately, their style of life. Dramatically, their style of life. Un hombre que trabajaba en un banco en Tokio, le apareció un cáncer y los médicos le diagnosticaron metástasis y le dijeron que tenía más o menos 6 meses de vida. So for a man that worked in a bank, he discovered a cancer, and the metastasis in English is? And he got a metastasis, and the doctors gave him 6 months to live. Y él siempre había soñado con vivir en el campo. And he had always dreamed to live in the countryside. Entonces, cuando supo que se iba a morir, abandonó el banco y se fue para el campo. When he learned that he was going to die, he abandoned the bank and left to the countryside. Y en la mañana se levantaba temprano, escuchaba a los pajaritos, pisaba el pasto con el rocío. In the morning, he would wake up early, he would hear the birds, he would step barefoot on the dew of the grass. Tomaba leche al pie de la vaca. He drank milk at the foot of the cow. Bueno, y de pronto, como 3 o 4 meses después, cada día se sentía mejor. And suddenly, 3 or 4 months later, each day, he started feeling better. Volvió a Tokio a hacerse exámenes. He went back to Tokyo to do the exams. No tenía una célula neoplástica. Not a single neoplastic cell. Very good. La condición para fluir con otro es primero fluir consigo mismo. So, the possibility, the condition in order to be able to flow with another is first you have to flow with yourself. Y fluir consigo mismo es un poco difícil. And to flow with yourself is a little bit difficult. Pero fluir con otro es más difícil. But to flow with another is even more difficult. Entonces vamos a hacer primero un ejercicio de fluidez individual y luego en pareja. So first we're going to do an exercise of fluidity by yourself and then in twos. No voy a hacer el esquema de fluidez número 1, sino simplemente voy a fluir. I'm not going to do the scheme of fluidity number 1. I simply will flow. Então, vamos entender um pouquinho o contexto do vídeo, né? Então, eu vou compartilhar agora uma apresentação com vocês. Eu queria muito que vocês vissem o Rolando dançando um pouquinho, então esse vídeo aparece ele, às vezes, dançando, que é muito lindo, né? Então, também é uma coisa boa de a gente poder resgatar isso em vídeo, né? De poder ver ele. Bom. Então, vocês viram que ele citou Lopes Ibor, né, que é um cara que fez uma pesquisa a respeito das doenças, das enfermidades da civilização, né? Então, o que Lopes Ibor vai constatar é que existem, né, muitas doenças que são comuns a animais em estado selvagem e aos humanos, né?
Então, na época que ele fez essa pesquisa, eu acho que foi pelos anos 50, 60, ou seja, faz bastante tempo, né? Era mais ou menos 500 doenças comuns, e 2.000 doenças que eram exclusivamente de humanos em situação de civilização, né? Ou seja, já destacados da natureza, né? Que é a maioria da população. Bom, eu acho que a gente está vivendo já um outro estágio dessa questão, né? Onde, graças à questão da globalização e da superpopulação, e da gente estar invadindo cada vez mais as florestas e acabando com elas, né? Então, essa coisa dos animais virem também, terem mais contato com humanos. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente está compartilhando mais doenças incomuns e também gerando novas doenças, variações de doenças que já eram pré-existentes na natureza, né? Mas que também eu acredito que com o estilo de vida que a gente tem hoje, que é bem diferente da dos anos 60, né? A gente tenha deixado um pouco piorado esse quadro, tá? Mas ele colocou aqui algumas doenças que o Lopes Ibor considera como doenças da civilização, que são decorrência do processo civilizatório. São doenças psiquiátricas e doenças psicossomáticas, né? Então, as neuroses, psicopatias, psicoses, compulsões, disfunções do aparelho respiratório, né? A asma, alergias respiratórias, bronquite, disfunções do aparelho digestivo, doenças cardíacas, renais, hepáticas, endócrinas, e neurológicas. Bom, aqui eu fiz uma lista resumida, né? Mas a gente vai ver, se dá uma olhada lá na apostila. Eu acredito, agora faz tempo que eu não olho essa apostila, mas eu acredito que tenha também. Eu já vi textos do Rolando, ao menos, mas eu acho que na apostila tem também a questão de ele também considerar a doença da civilização os acidentes, né? Então, a quantidade de acidentes, por exemplo, acidente de trabalho, acidente acidentes que têm a ver com de trânsito, né, etc. E também pela questão da violência urbana, sem falar de guerras, etc., né, que são ambiente altamente tóxico e gerador de doenças. Então, seriam que é decorrência do estilo de vida ou do meio, né, do meio que gera a civilização, uma série de doenças vão se estabelecendo. Se a gente pegar os vídeos anteriores que a gente viu no primeiro módulo, né, a gente vai ver que essas doenças, né, elas vêm de uma dissociação com essas possibilidades potenciais humanas que ficam reprimidas, que não podem se expressar, né? Gerando, ao invés de, por exemplo, uma capacidade respiratória plena, uma alegria de viver, uma capacidade de se deslocar, de se expressar, de cantar, de falar. Então, daí vai ao contrário, gerar asma, bronquites, alergias respiratórias, né? Todas as doenças que têm a ver com o órgão pulmão, que tem a ver com a expressão, com respirar, com liberdade, etc. Eu estou trazendo aqui um exemplo, né? Colocando a questão das doenças respiratórias, que tem muitas que têm origem psicossomática super importante, né? Mas tantas outras doenças, né? Que as doenças cardíacas, as doenças neurológicas, que tem a ver com o estilo de vida que a gente vai tendo na nossa estrutura social, na forma como a gente se organiza, né? Que passa a ser uma forma muitas vezes mais repressiva do que uma forma aberta, espontânea, de realmente de participação plena na vida, né? Na expressão de vida.
Buenas, vamos continuar aqui. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês hoje, né, que a saúde, né, a nossa saúde, ela tem muito a ver também com essa questão da autoimagem e da autoestima. Então, se a gente e essa é uma questão que é recorrente, volta e meia a gente volta a ela, né, que eu acho que é uma questão muito central dentro da biodança, né, que é a nossa identidade, quem sou eu, né. Então nós passamos toda a nossa existência nos revelando, né, revelando quem somos nós. E esse se revelar, ele não é algo dado, né, porque ele vai se dando ao longo da existência. Então, hã, hã, aquele ser que nasceu, que fui eu, já não é mais eu, né, aquele bebezinho, mas também sou eu. Então, se a gente pensar assim, cada ano da nossa existência, ou mesmo cada dia da nossa existência, nós estamos em plena mudança, né? O que nos faz ser diferente a cada dia dessa passagem, né? Mas também tem uma coisa que permanece, tem uma coisa que muda e uma coisa que permanece. Somado a isso, a questão da identidade, tem um outro dado que é bem importante, é que a gente não consegue se ver, né? A gente não consegue se ver diretamente. Cada ser humano não tem a possibilidade de se ver diretamente, ele tem sempre que se ver através do olhar do outro, né? Esse olhar do outro pode ser o olhar das pessoas que a gente convive e as reações que as pessoas têm, o que elas falam, como as expressões faciais, a expressão corporal, como elas agem com a gente, nos dá como um espelhamento, nos dá uma ideia de quem somos nós. Depois, esse outro também pode ser uma máquina fotográfica, pode ser um computador, pode ser um espelho, né? Um celular. Então, a gente consegue se ver através de uma fotografia, mas a gente se vê através da fotografia como alguém que já aconteceu, né? Então, nós não somos capazes de nos olhar diretamente, né? Essa é uma questão. Sempre passa por algum, ou por uma pessoa, ou uma questão tecnológica, uma pintura, seja o que for, mas diretamente um reflexo na água, né? Como o Narciso, mas a gente não consegue se ver diretamente, né? Então, como a nossa autoimagem, né, ela é uma construção dessas várias percepções, né, da percepção a partir, da visão do outro, das nossas experiências tecnológicas, etc., que nos trazem as nossas imagens, né, ela é quase como um quebra-cabeça, né. Só que não bastando isso, a nossa autoimagem está ligada a nossa autoestima, né. Então, a autoestima, ela se constitui com base na autoimagem, essas 2 coisas são absolutamente ligadas. Então, se a minha autoimagem, que é esse conjunto de coisas fracionadas que vão se integrando e formando uma noção de quem sou eu, ela é algo prazeroso, é algo que me traz, assim, um calorzinho no peito, eu digo: "Ai, que legal que essa pessoa que eu sou, né, nossa, que bom". Então, daí isso me traz uma sensação de bem-estar e a minha autoestima se eleva. Hum. Se a resposta ambiental que me traz as impressões de mim é uma resposta negativa, né, então, ou críticas ou coisas destrutivas, né, hã maltrato, ou também, digamos assim, o que eu vejo, a minha imagem refletida, ela não corresponde aos padrões que a sociedade pede, né. Então, às vezes, eu recebo uma crítica do outro a respeito de quem eu sou, mas às vezes eu mesma me faço a crítica, né. Fico super detalhista com coisas que mais ninguém vê, eu vejo, né, e me critico. Então, isso vai baixando a autoestima. E é interessante
que ao longo de um mesmo dia, a questão da autoimagem e autoestima podem variar, às vezes, de segundo a segundo, né? De minuto a minuto. Então, me acontece algo e daí eu me elevo a autoestima, e depois, logo depois, acontece algo que é desagradável e me baixa a autoestima, né? Então, tem um fluxo dessa autoimagem e autoestima, e o que acontece é que, muitas vezes, né, a nossa saúde, tanto saúde orgânica quanto saúde existencial, né, vão ser afetadas fortemente por essas percepções, né? Então, quanto mais a minha autoimagem me provoca angústia, me provoca autocrítica, me provoca tristeza, me provoca depressão. Quanto mais eu vou reduzindo o meu valor, mais suscetível eu me sinto a doenças e mais suscetível estou, mais vulnerável realmente estou para adoecer, né? Isso não significa que a adulação, né, seja algo que possa nos favorecer a nossa autoimagem e autoestima. Então, a adulação, ou seja, falar coisas para que o outro se sinta, nossa, super bem, né? Dizer que a pessoa é sensacional quando eu nem sinto que a pessoa é sensacional, ou coisa assim, né? Muitas vezes pode causar um nível até de dependência em quem tem uma autoimagem um pouco rígida, né? E que depende muito do ambiente para se estabilizar, né? Então, é como que toda hora precisasse de pessoas falando e dizendo o quanto a pessoa é sensacional, o quanto a pessoa é isso, aquilo, aquele outro, né? E isso pode causar um certo grau de dependência, no sentido de que eu preciso sempre a confirmação externa, né? É como quase que a identidade não consegue absorver um mínimo, né? Um mínimo de autopercepção que permita estabilizar um pouco a sua sensação de não percepção de si, né? Mas em menor e maior, ou maior grau, todos nós precisamos desse feedback do meio, né? Só que, para algumas pessoas, quando elas estão mais saudáveis, com a identidade mais integrada, esse feedback do meio ele não afeta tanto, né? Como quando a pessoa está mais vulnerável e a sua identidade mais fragmentada. Uma coisa importante, muito importante dentro dessa questão das enfermidades da civilização, né, que são manifestações dessa ruptura entre autoestima e autoimagem, né, elas afetam muito diretamente essa questão, o quanto muitas vezes nós podemos nos sentir que podemos dar conta de tudo, né? Muitas vezes a pessoa é super autoconfiante e diz assim, não, eu posso conviver em ambientes tóxicos, né, porque eu não absorvo, eu sou super forte, minha identidade é super forte. E, claro, quem tem uma identidade mais integrada, que a gente pode considerar forte, né? Ou seja, tem uma estrutura mais estável de identidade, pode resistir mais tempo a ambientes tóxicos, né? Mas o Rolando sempre coloca, né? Sempre colocou, que a identidade, a nossa identidade, quem a gente é, né? Dentro dessa revelação que somos permanente, né? A identidade ela é permeável ao meio, né? Porque a própria manifestação da identidade ela se dá em relação à troca com o meio, né? Então, a identidade ela se forma do nosso potencial genético na relação com o meio. Então, quando o meio é estruturante, né, a nossa identidade fica mais estruturada, e quando o meio é traumático, vai desestruturar, vai ter uma identidade mais fragilizada.
Quem tem a identidade mais fragilizada, sim, quando encontra um ambiente tóxico, pode ter uma ruptura mais rápida, né? Ou já se encontrar em estado de fragmentação, e a gente tem que perceber tanto, né? Às vezes a pessoa que já está tão acostumada ao tóxico, ela nem altera tanto, porque ela já está ambientada em um padrão tóxico, e a sua estrutura fragilizada, ela vive naquela, tem os buracos para viver naquele tipo de ambiente, né? Claro que a pessoa vai acabar adoecendo e já está doente por isso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma estrutura de identidade bem constituída e estável, que tem uma boa autopercepção, uma boa autoestima, né? Então, e vai, assim, por exemplo, caso clássico é aquela pessoa que está super bem, está feliz, tem uma família super carinhosa, tem amigos, está super feliz, está na sua vida feliz, né? E daí, por algum motivo, muda de trabalho, né? Vai mudar de trabalho ou de setor do trabalho. E daí chega, de uma hora para outra, num ambiente super tóxico, com essa identidade integrada. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa sente assim, nem vou dar bola para essas coisas, né? Esse ambiente aqui, essas pessoas são super hostis, eu nem vou dar muita bola, vou fazer meu trabalho e vou me embora. Só que isso acontece durante um período, né? Aos poucos, a identidade é permeável ao meio, então, aos poucos, essa toxicidade, por mais estruturada que seja a identidade, ela vai corroendo essa estrutura, né? E vai adoecendo. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que mesmo que a gente tenha uma identidade muito forte, né, que a gente acredite muito no nosso potencial e tenha realmente uma estrutura que permita, né, estar em ambientes tóxicos sem desestruturar, isso não pode, né, não pode ficar muito tempo assim, né, muito tempo num ambiente tóxico, porque ele vai acabar corroendo, né? Ele é absorvido aos pouquinhos, né? A única diferença é a velocidade dessa absorção, mas ela vai sendo absorvida. Então, é muito importante a gente estar super atento a ambientes tóxicos. Se um ambiente é tóxico, e aqui eu vou falar assim, não é uma circunstância de toxicidade porque se gerou por um determinado fator pontual, né? Que isso acontece, né? Mas um ambiente que se estabilizou em sua toxicidade, é muito importante que a gente saia de perto o mais rápido possível, né? Eu sei que, às vezes, esses ambientes tóxicos estão em lugares que são bem complicados de a gente conseguir sair, como trabalho, como família, né? Mas procurem, assim, sempre uma distância de segurança, né? Porque a gente não participa de ambientes tóxicos impunemente. Então, diante de ambientes tóxicos, a gente tem duas opções, né? A primeira, né, que é a menos trabalhosa e talvez a mais eficaz, é sair de perto e pronto, né? Quando é possível, eu aconselho que vocês saiam de perto, não participem, né? Porque participar para tentar mudar, que seria a segunda opção, é um ato heróico que nem sempre dá certo, tá? Porque existem estruturas tóxicas que são muito rígidas e difíceis de mudar, né? Uma outra possibilidade é essa busca de mudança, né? Mas a gente tem que avaliar bem, né, o custo pessoal disso e se realmente é possível, porque tem alguns tipos de toxicidade que estão relacionados a comportamentos muito neuróticos, né? E que são coletivos, e que dificilmente mudam, né? Dificilmente mudam porque se retroalimentam. E, às vezes, podem ser muito agressivos com quem tenta mudar, né? Então,
às vezes, né, diante de uma estrutura que é muito tóxica, às vezes algumas pessoas de dentro da estrutura buscam ajuda, né? E daí existe uma possibilidade de mudança. Mas geralmente a mudança de dentro para fora, né, sem ajuda externa, ela é um pouquinho complicada, né? Então, nesse caso, né, por exemplo, se uma pessoa que está num ambiente tóxico, ela começa a fazer biodança, o que acontece com essa pessoa, né? Será que ela consegue mudar o ambiente dela, onde ela vive, que é tóxico, né? Tem duas coisas que podem acontecer. Se essa toxicidade tem uma certa permeabilidade para mudanças, né? Então, é possível que a mudança de uma pessoa ela gere a mudança de outras pessoas ao redor dela, né? O Rolando até, eu não sei se eu separei essa parte desse vídeo, mas ele chega a comentar que cada participante de biodança ele tem uma atuação em 8 pessoas ao redor dele, né? Que não fazem biodança. Então, é como se aquilo que ele descobre em si como algo positivo e integrador, ele também dilui isso no meio dele, em mais 8 pessoas, que também depois vão diluir mais 8 pessoas, né? Então, tem um efeito bem interessante, de mudança. Agora, existem também situações onde a pessoa está convivendo com um meio que não está permeável a mudanças e que reage contra a pessoa, né? A pessoa começa a mudar e o meio começa a ficar muito hostil, né? E é interessante a gente ficar muito atento às nossas respostas orgânicas e emocionais frente a esse tipo de ambiente, porque muitas vezes a gente faz biodança e acaba piorando de alguns sintomas, né? Quando a gente está nesse tipo de ambiente. Então, por exemplo, uma pessoa que está num ambiente super opressivo e começa a desenvolver asma, porque está nesse ambiente muito opressivo, né? E daí começa a fazer biodança, é possível que ela comece a fazer biodança e comece a ter mais sintomas de asma, né? É possível, se ela não resolve a situação. Então, tem alguns sintomas que podem ficar mais agudos quando uma pessoa inicia a fazer biodança, quando a situação não tem mudança, né? É como que corporalmente, né, a gente começa a ter, e às vezes, mesmo emocionalmente, a gente começa a ter, ficar mais sensível, né? É como que a nossa corporalidade começa a dizer assim, olha, é insuportável isso aqui, ouve que é insuportável, eu não estou mais aguentando, porque muitas vezes o que acontece é isso, a situação é insuportável e a saída que nós somos convidados pela civilização a tomar é desensibilizar, né? Não ficar tão sensível às nossas reações, a desligar essas reações. O caso clássico, né, é a pessoa que tem fome e que não tem acesso à comida, não tem acesso à comida até um ponto que não sente mais fome, né? Ou aquela criança que... Vou tomar um golinho de água. Aquela criança que chora, chora, chora pedindo atenção, chora, chora, chora pedindo atenção, ninguém dá atenção até que ela não chora mais. Ponto, para de sentir, né? Para de se expressar. Então, o que acontece? A pessoa começa a fazer biodança com que destampa um pouco isso, né? Essa coisa de, ok, não sinto, começa a sentir de novo. E, às vezes, esse sentir de novo vem como uma sensação de que os sintomas ficam mais potentes, né? Mas esses sintomas mais potentes é como um pedido de ajuda, tipo assim, ó, me ouve porque eu não aguento mais, né? E às vezes isso provoca mudanças, né? Provoca mudanças porque começa a ser insustentável e a pessoa acaba mudando por causa disso, né? Então, o que eu quero dizer é que biodança não é spa, né? Tipo assim, eu tenho um estilo de vida super estressante, daí eu vou para o spa, relaxo, me renovo para voltar para o meu estilo de vida estressante. Não, o estilo de vida estressante, tóxico, fica intolerável. A gente começa a não conseguir ficar dentro da toxicidade.
Então, o Rolando, ele vai falar de 4 níveis de inconsciente, né, e, que são os níveis de inconsciente que a biodança vai trabalhar, né, que é o pessoal, o inconsciente coletivo, o vital, né, e o inconsciente luminoso, que a gente viu dentro da maratona de aspectos psicológicos. Se alguém quiser dar uma revisada nisso, eu não vou aprofundar no conceito de cada um deles, né? Mas se alguém quiser dar uma revisada, a gente tem vídeos falando sobre isso lá na playlist da escola, tá? Então, vocês podem revisar, lá tem a descrição dos 4 níveis de inconsciente. Mas a gente vai ilustrar um pouquinho aqui também, tá? Então, no inconsciente pessoal, que é, né, a nossa história pessoal, aqueles elementos inconscientes que estão num nível de tudo que a gente viveu a partir da nossa concepção. Volto a dizer, depois lá, se quem quiser entender melhor, mais profundamente, vai na playlist da escola, que tem lá os 4 níveis de inconsciente. Né? Então, aqui a gente vai falar, né, dos transtornos que estão ligados a esse inconsciente pessoal, e também alguns exercícios ou tipos de exercício que podem ser feitos nas nossas aulas para ajudar a trabalhar essas questões, tá? Agora, sempre, claro, a gente traz aqui os tipos de dança, né? E é interessante vocês fazerem experiências e tudo, no sentido de quando começarem a dar suas aulas, montar suas aulas, né? Mas isso aqui não é receita de bolo, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter uma percepção das pessoas e ter um estudo profundo dos exercícios, das músicas, para saber como aplicar isso, tá? Então, é claro que aqui a gente tem uma visão mais ilustrativa, mas nas maratonas de metodologia, a gente vai desenvolver mais o conhecimento dos exercícios e tudo, e é óbvio, super óbvio, né? Não adianta nada, para nada mesmo, né? Vocês terem, assim, os nomes dos exercícios das músicas e nunca terem feito, tá? Então, por isso, volto a dizer, tem que fazer biodança para conhecer os exercícios, para conhecer os efeitos no próprio corpo, né? Para poder também aplicá-los, tá? Então, não funciona como receita de bolo. Biodança é ars magna, né? Ars é arte. Então, a gente precisa conhecer profundamente os instrumentos de criação, né? E viver eles dentro da nossa corporeidade para poder expressá-los na forma dos exercícios, né? Então, é como querer escrever poesia sem ter nunca lido uma poesia, né? Não vai conseguir. Então, biodança é a mesma coisa. Eu vou montar uma aula belíssima de biodança e ajudar as pessoas a viver coisas maravilhosas se eu tiver passado por isso pelo processo. Se eu não passei o processo, não adianta, eu não vou conseguir. Né? Eu vou nem saber o que eu estou fazendo. Vai ser outra coisa, não vai ser biodança. Né? Então, assim, vamos ver. Aqui, em nível de inconsciente pessoal, o que a gente pode encontrar? Né? Então, transtornos de comunicação, dissociações afetivo-motoras, sentimento de inferioridade, repressão sexual, incapacidade criativa, bloqueio da expressão das emoções, transtornos graves de identidade. Né? E daí, que tipo de exercícios a gente pode ligar a isso, né? Para ajudar a trabalhar essas questões? São exercícios de integração, né? Esses exercícios de integração são exercícios motores, né? Que vão desde o caminhar, sincronização rítmica, etc., os exercícios segmentares, os exercícios de fluidez, né? Exercícios de desrepressão da sexualidade, que envolve todos os exercícios que envolvem carícias, né? Contato, expressão da sensualidade, né? Sensibilização ao próprio corpo. O canto do nome, todos os exercícios que têm a ver com canto também,
né? Exercícios que têm a ver com a expressão das emoções das mais diversas formas, né? As danças criativas, a criatividade é super importante, né? Para que a gente possa expressar quem somos nós, né? Os acariciamentos e os encontros. Então, aqui a gente tem assim uma gama impressionante de possibilidades de exercício, tá? Aqui estão listados os tipos, mas aqui, isso assim tem uma variação imensa de possibilidades. Então, no inconsciente coletivo, a gente está falando já do mundo arquetípico, né? Do mundo dos símbolos, do mundo ao acesso vivencial ao luminoso, né? Numen enquanto dimensão vivencial do arquétipo, né? Então, e daí a gente vai diferenciar um pouquinho isso na questão, depois eu vou explicar melhor quando a gente vê no inconsciente luminoso, tá? Mas aqui, quando a gente vai trabalhar esses processos que têm a ver com o inconsciente coletivo, a gente está dando acesso ao luminoso através do símbolo arquetípico, tá? Bom, o que é tudo isso que a Mirth está falando? Né? Então, por favor, vão lá nas playlists, tem as minhas playlists pessoais também lá no canal YouTube, né? Onde vocês vão poder ver algumas palestras sobre arquétipos, né? E também nesse vídeo que eu indiquei para você sobre os 4 níveis de inconsciente, onde eu vou explicar melhor a questão dos arquétipos, mas tem vários, é um dos temas que eu mais vou falar, né, dentro dos meus vídeos, então tem vários vídeos falando sobre o que é arquétipo, como é que a gente utiliza os arquétipos na biodança, então vamos lá estudar, né, pessoal? Tem bastante material para a gente assistir. Então, aqui a gente vai falar de uma dimensão, né, mais profunda, né, em relação a questões do inconsciente, porque essas questões do inconsciente, elas passam de um nível simplesmente pessoal, ela nos afeta no nível pessoal, mas ela transcende esse nível pessoal para entrar num símbolo, né, que é universal e que é da história, nossa história da humanidade, né? Então, existem medos, existem traumas, existem tipos de organização e também existem acessos a dimensões muito importantes existenciais nossas que são construções que extrapolam o indivíduo, que são construções coletivas e que se manifestam no nível inconsciente, ao qual a gente tem acesso através dos arquétipos, né? E em biodança, a gente tem acesso ao arquétipo através da motricidade, através do movimento, que vai ser acionado por uma chave arquetípica, que é o símbolo arquetípico. Tá? Então, a gente vai ter como patologias, né, os medos existenciais, dificuldade de se conectar consigo mesmo, uma desvinculação da transcendência. Né? E quais são os tipos de vivência? Daí são o que a gente chama de radicalização de linhas de vivência, ao qual a gente tem alguns exemplos aqui. Né? São cursos estruturados com o propósito de facilitar o contato, né, com essa chave arquetípica. Né? Então, a gente tem o projeto Minotauro, que eu considero um dos principais, né? Mas todos esses são muito eficazes. Os 4 elementos, o círculo dos arquétipos, pressentimento do anjo, retorno de Dionísio, missão Argonautas e tantos outros. Tá? A gente tem aqui a árvore dos desejos também. Tem muitas coisas que vão dar esse acesso, tá? Mas é sempre com essa chave arquetípica. Depois, o inconsciente vital, né? Que esse é um conceito de inconsciente que vem de Rolando Toro, que é essa organização que a vida tem, né? E que faz toda a nossa autorregulação orgânica, visceral, das nossas relações com o mundo, essa organização espontânea da vida, que a gente não envolve a nossa racionalidade, né? E que se dá de uma forma maravilhosa, né? E que a gente às vezes acha que isso é um milagre
o milagre da vida, né? Que vai desde a regulação da nossa pressão, do fluxo sanguíneo, até a nossa respiração, mas também tem a ver com os movimentos microscópicos, como o movimento das partículas, e tem a ver com o movimento do cosmos também, essa organização cósmica que transcende a nossa pessoalidade e transcende também a nossa humanidade, né? Que vai já como manifestação da vida, e que é super importante a gente ter o contato com isso, né? A gente está vinculado ao inconsciente vital. Quando a gente não está vinculado ao inconsciente vital, a gente começa a adoecer, né? Porque a gente perde a capacidade de autorregulação. Então, falando nisso, eu vou tomar um golinho de água aqui. Então, tem uma série de exercícios que ajudam, né, a gente a reconectar. Mas os sintomas, quando a gente está com dificuldade de inconsciente vital, a gente vai ter depressões, doenças psicossomáticas, doenças neoplásticas e autoimunes, né, como é o caso do câncer, por exemplo, que o Orlando falou, né, e desvinculação com o cosmos. Então, que é a própria civilização, né, desvinculação com o cosmos, é um sintoma primordial, né, da nossa civilização, do nosso jeito de nos organizarmos. Então, para a gente retomar essa conexão, a gente tem o grupo compacto, né, a gente, lá na nossa vivência do final de semana, né, a gente fez dois momentos, a gente fez um grupo compacto. A gente fez deitadinho no chão, quando eu pedi para vocês fazerem uma elasticidade integrativa. Depois a gente ficou mais juntinho com as pessoas, descansando aqui no grupo compacto. E depois, quando a gente fez fluidez, e que daí eu convidei vocês para ir assim, de olhos fechados, tocando, buscando encontrar o grupo, fluir através do grupo. Então, isso é um grupo compacto também, né? Então, esse tipo de exercício nos reconecta com com esse sentimento de participação, né? Coletiva, com esse sentimento de ser parte do mundo, ser parte da vida. Então, a biodança aquática, que dá acesso a esse tipo de vivência muito facilmente, os exercícios de regressão, né? A biodança em argila, massagem sensível, cerimônia da fruta, que é uma cerimônia que a gente trabalha com frutas e com todas as sensações dos sentidos que as frutas nos provocam, não apenas o gosto, né, mas o cheiro, a textura, etc., a visão, né? Receber continente, ou seja, ser cuidado, ser acariciado, ser recebido, se sentir amado, né? Os jogos de samba, ou seja, que são brincadeiras, onde a gente pode se soltar, brincar, realmente retomar o brincar com toda a corporeidade, e o transe em suspensão, que é um exercício do projeto Minotauro, de transe muito profundo, que nos leva a uma reconexão cósmica realmente, né? E ele é feito, todo o grupo, né, se dispõe a fazer para uma pessoa, né? Geralmente uma ou duas pessoas por projeto Minotauro que vão fazer o transe em suspensão. Então, então aqui a gente tem o inconsciente luminoso, que quando eu falei para vocês, né, que o Rolando foi uma das últimas intuições assim que o Rolando teve, nos trouxe, né? Não tem muito texto falando sobre o inconsciente luminoso, mas tem publicações que têm a ver assim, com coisas que foram captadas em palestras dele e tudo, mas não tem longos textos sobre isso, né? Então, dele diretamente, tem assim organizado por outras pessoas, né? Mas ele não teve o tempo de talvez escrever um livro especificamente buscando expressar isso através de um texto organizado por ele, etc. Né? Mas tem muita gente trabalhando para resgatar e organizar esse conhecimento. Né? Então,
o inconsciente luminoso, eu não sei se você se lembra que eu falei há pouco, né? Da questão dentro do inconsciente coletivo, tem uma chave arquetípica para entrar em contato com o arquétipo como energia potente, né? Que nos leva à experiência do luminoso. O que é essa experiência do luminoso? E daí, então, o luminoso em si, para Rolando, é uma experiência que significa um acesso ao inconsciente, ou seja, existe um inconsciente que está inconsciente por falta de a gente poder experienciar e se entregar, porque ele é inabarcável, né? Então, a única forma de a gente experienciar isso é se entregando, é entrando em estado alterado de consciência e realmente se entregando a o que o Rolando chamava de grandiosidade humana, que são as características mais lindas que o ser humano tem, né? Que para ele, ele sentia como as características mais nobres do ser humano. E que pelo tipo de civilização que a gente construiu, a nossa forma de nos organizarmos, ao invés de nos levar a essas características, vai nos levar ao contrário, né? A nos afastar dessas características lindas que são da humanidade, que a gente poderia ter um sistema que trouxesse a consciência através da vivência dessas características, né? Então, essas características para ele, né? É o amor, a capacidade de amar, né? Mas a capacidade de amar num sentido amplo, né? Não é o amor romântico, o amor de posse que a gente tem, né? Socialmente, mas é um amor num sentido bem amplo, num sentido de valorização do cuidado e das redes afetivas, a empatia, né? São essas coisas também que estão num nível que são inabarcáveis pelas palavras, porque é uma das características do luminoso é ser inabarcável por palavras, por mais que a gente tente descrever a experiência, a gente não tem uma possibilidade de descrevê-la plenamente, né? O Rolando diz que o jeito mais próximo que a gente teria para descrever essas questões é a poesia, mas é a vivência que vai nos dar acesso realmente ao que significa esse amor, né? E daí no contraponto aí do amor, né? É o amor e a coragem como a coragem é aquela ação que vem do coração, né? Então aquilo que nos faz romper com estruturas opressoras e ir além, né? Então como algo que nos leva a uma espécie de ir além daquelas normas antivida, né? Daquela estrutura antivida que a sociedade nos propõe. Então, essa coragem que Rolando fala não é uma coragem simples, né? Não é a coragem só de atravessar uma rua movimentada, é a coragem de transformar estruturas profundas anti-vida. Depois, o ênfase, né, que é esse contato profundo e íntimo e absolutamente grandioso consigo mesmo, né? É ir além daquelas estruturas egóicas e entrar em contato com a sacralidade de ser. E aí, como contraponto, né, complementar na realidade, né, assim como amor e coragem, a gente vai ter a iluminação, né, que para Rolando a iluminação está ligada à nossa capacidade de ver a luz no outro. Isso que ele chama iluminação, né? É a capacidade de ver a luz no outro. E daí, então, eu vou ter tem um vídeo que ele não trata super explicitamente disso, mas ele fala algumas coisas que eu acho super importante, né? Dentro disso que a gente está conversando aqui. Então, eu vou passar para vocês, parar um pouquinho aqui, e vamos ver um outro vídeo que vai tratar desses temas que a gente está vendo aqui.
Interessante que cada um dos vídeos que eu estou passando pertence a um desses, são 3 vídeos, né, que foram colocados pela escola holandesa, não sei se é a escola de Amsterdã, não sei o nome da escola, mas que estão ali, né, e que desse evento que eles promoveram na Holanda. Então esse aqui é do 2º vídeo. Depois eu passo o link dos 3. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o quanto que eu vou passar desse, para não ficar muito tempo. Ok, então vai ser 4 minutinhos e pouco. Então vamos ver aqui. Desculpe, errei a tela. Aqui, agora sim. Muertos de hambre. And we have also won millions of children dying of hunger. Hemos ganado la bomba atómica. We have won the atomic bomb. Hemos ganado el holocausto. We have won the Holocaust. Hemos ganado la guerra de Irak. We have won the Iraq War. ¿Qué se han imaginado? Que estamos en una civilización saludable. Who is imagining that we are in a healthy civilization? Bueno, biodanza entonces pretende, y esto parece una utopía, transformar esta visión antropológica. Biodanza pretends, and this perhaps or aims, and this perhaps is a conceiving utopia to transform this vision, Antropológica. this anthropological vision, this path. Y esto que parecía una utopía se está haciendo realidad. Sí. And this what seemed a utopia is actually becoming a reality. Tenemos escuelas de biodanza en todo el mundo. We have schools of biodanza all over the world. Tenemos en Holanda, We have in Holland, tenemos en Italia, tenemos en Francia, Italy, tenemos France, en Japón, Japan, en America, Brasil, Brazil, en Chile, Chile. es decir, en más de 50 países. More than 50 countries. There are very simple rhythms in which people work principally with their knees, Y no baila con todo el cuerpo. and they don't dance with their whole body. Simple, Simple. con las rodillas. Recuerdo yo que hace muchos años, porque la biodanza tiene cerca de 60 años, I remember many, many years ago, because biodanza is 60 years old, over 60 years old. yo estaba desconsolado con la Segunda Guerra Mundial. I was just desolate, desperate with to do with the Second World War. Entonces, estaba concibiendo un cambio de la mente humana, no de las normas y de las leyes. So I was conceiving a change in the human mind, not to do with the ideologies or the laws. Y estaba examinando un mapa del mundo. And I was examining a map of the world. Cuando llegó un amigo mío muy querido a visitarme,
y me ve con este mapa. when a very dear friend of mine came to visit me and he saw me with this map. Y me dice, ¿qué estás haciendo con este mapa? ¿Estás estudiando geografía? What are you doing with this map? He says to me. Are you studying geography? Estoy viendo por dónde voy a invadir el mundo. I am looking to see where I'm going to invade the world. Entonces me dijo, Rolando, te digo de todo corazón que veas un psiquiatra porque estás delirando. And so he said to me, Rolando, I tell you with all my heart that you go and see a psychiatrist because you're in delirium. Pero yo creo que los cambios se producen al principio apenas como una idea, como un movimiento. But I believe Pequeño. that the changes are produced, become with a thought, with a tiny thought, with a movement, with a small movement. Y resulta que existe una especie de efecto mariposa que llaman los físicos de la atmósfera, el efecto mariposa. And there exists a butterfly effect, which is the physics of the atmosphere talk about. Y un pequeño movimiento, como las alas de una mariposa, pueden producir un huracán en el otro extremo del mundo. That a gentle movement, like the movement of the wings of the butterfly, can produce a hurricane on the other side of the world. Y eso está probado científicamente. This is scientifically proven. Y una vez hice un estudio y cada uno de mis alumnos había influido en un mínimo de 8 personas. Influido? Influido. Cada uno de mis alumnos había proyectado la biodanza en sus comentarios, en su entusiasmo, a 8 personas. I did a study once, and each one of my students had influenced 8 other people about biodanza. Entonces, además, no importa fracasar en la búsqueda de soluciones, pero hay que iniciarlas. And also, it doesn't matter if we fail in the search for solutions, but we have to initiate these changes in a search for solutions. Yo creo que la biodanza va a florecer en el mundo. I believe biodanza will flourish in the world Porque se le da a la gente lo que necesita. because we are giving people what they need. Su derecho a la vida, Their right to life, su derecho al amor, their right to love, su derecho a la salud, their right to health, su derecho a la innovación, their right to innovate, su derecho a ser feliz. their right to be happy. Que eso es lo que queremos, que todo el mundo quiere eso. That's what we want. The whole world wants that. Intensidad. Intensity. La vida que no tiene intensidad es como una gelatina. Life that has no intensity is like jelly. Voy a mostrar sin intensidad y con intensidad. I will show without intensity and with intensity. Sin intensidad. Without intensity. Well, I got a woman real town. Good to me. Oh yeah. Say I got a woman real town. Good to me. Oh yeah. Yes.
Muito lindo, né, pessoal? Deixa eu continuar aqui. Então, depois, daqui a pouquinho a gente já conversa um pouquinho. Então, pessoal, vamos ver agora um pouquinho, né? Esse quadro aqui, né? O que significa, então, que é uma breve explicação, né? Sobre o que a gente estava conversando antes. Então, o amor significando comunhão, empatia, ternura, afetividade endógena, que é uma afetividade que vem profunda, né? Que vem do interior, que vem como algo muito profundo, não é um afeto superficial. O evocar a luz interior, né? Iluminação, evocar a luz interior, a alegria, beleza, ver a luz no outro. A coragem, desafiar o medo de viver, o medo do amor. O ênfase é se perceber como uma criatura cósmica, sagrada, o respeito pelo sagrado esplendor. E daí as patologias que existem na nossa civilização, né, que estão associadas em cada um desses quadrantes, a gente pode ver uma patologia, né, quando a gente não consegue ter acesso ao luminoso. E a gente vai ver que, na realidade, a gente vive numa cultura que não tem acesso ao luminoso, que cria as pessoas, né, faz a criação dos seres, né, das crianças, e mantém os adultos dentro de um processo de falta de acesso ao luminoso, por isso que ele se torna inconsciente, né? Então, onde a gente tem amor, a gente vai encontrar crueldade e quebra da identidade. Onde a gente tem a coragem, a gente vai encontrar a obsessão pelo poder, o subjugamento e opressão sádica, né? Onde a gente tem só me faltou a palavra, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. O ênfase, isso. Onde a gente tem o ênfase, a gente vai ter a atração do abismo, né? A atração do abismo, vocês sabem que é aquela sensação de autodestruição, né? De buscar autodestruição, a busca da autoafirmação pela destrutividade. E onde a gente tem iluminação, a gente tem a sedução patológica. Até outro dia eu estava explicando o que é a sedução patológica num grupo, né? Porque dentro de biodança a gente trabalha a questão da sedução como a capacidade de despertar no outro o desejo que já existe ali, né? A sedução patológica é fazer um engano, né? Fazer uma pessoa incorrer num engano através da manipulação, para que ela corresponda às nossas expectativas e se permita manipular por nós, né? Então, aquela pessoa que faz a sedução patológica, ela leva o outro a fazer uma coisa que ele não quer fazer. E daí a gente vai encontrar as dissociações fatais, né? As dissociações fatais da nossa cultura são a dissociação de corpo e alma, a dissociação do sagrado e do profano, a dissociação de afeto e inteligência, é uma dissociação que ele falou bastante durante esse vídeo, vocês depois podem assistir inteiro, vocês vão ver que ele vai falar muito sobre a dissociação entre afeto e inteligência, a dissociação entre instinto e ação, entre a mesmidade, ou seja, quem sou eu, né? E o outro, a alteridade, ou egocentrismo e alterocentrismo, né? Então, também, como egocentrismo, onde eu quero sempre colocar tudo, todas as ações, tudo que eu faço, eu sendo o centro protagonista, né? E a questão do alterocentrismo como aquela pessoa que quer só atender a demanda do outro, só atender aquilo que o outro quer, né? Entre o feminino e o masculino,
e o cotidiano e o eterno, sendo o cotidiano massacrante e o eterno algo que a gente vai encontrar depois da morte, né? Então, para Rolando, a vivência nos dá acesso ao paraíso aqui e agora, e o cotidiano e o eterno se unem em algo que faz parte, a eternidade é presente o tempo todo, né? E vamos ver, assim, para fechar essa apresentação agora aqui da tarde, eu vou convidar mais um videozinho, tá? Então, vamos ver aqui. Opa. Deixa eu sair aqui, pessoal. Se vocês não veem, possivelmente eu estava vendo a variação de tela aqui no meu, mas eu acho que vocês não conseguem ver. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Isso. Vamos ver. Estoy ofreciendo una utopía, sino lo que toda persona en el fondo de su corazón quisiera. I'm not offering a utopia. I'm offering what every person in the depths of their heart wants. Entonces las personas que tienen introspección, que examinan su existencia, dicen, parece que por aquí está el camino. And so those people that have introspection, that study their existence, they may say, perhaps it seems that perhaps this way is the path. En el peor de los casos va a cambiar tu propia vida. In the worst of cases, you will change your own life. En el mejor de los casos va a cambiar la mentalidad de la especie humana. In the best cases, you will change the mentality of the human race. Y en el peor de los casos, por lo menos vas a bailar y vas a abrazar. And at the very, very worst case, at least you're going to dance and you're going to embrace. Sí. Lo que llama Rossi y varios especialistas en neurociencia, la biodanza ofrece un ambiente enriquecido. What Rossi talks, and many specialized in neuroscience, biodanza offers, decirlo de vuelta, Un ambiente enriquecido. Enriched environment. Biodanza offers an enriched environment. El concepto de ambiente enriquecido pareciera una frase cualquiera. The concept of an enriched environment may seem like just another phrase, another sentence, any. Pero un ambiente enriquecido es como una clase, una sala de biodanza. But an enriched environment is a biodanza session. Tú recibes un abrazo para tu aniversario, para aniversario se dice. Cumpleaños. Para el cumpleaños. You receive an embrace for your birthday. Recibes un abrazo para el año nuevo. You receive an embrace for New Year's Eve. Pero recibes 40 abrazos en 2 horas. But in biodanza you receive 40 embraces in 2 hours. Ese es un ambiente enriquecido. This is an enriched, abundant environment. Abrazos para todos. Embraces for everybody.